Olá, bando de musas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo novo aqui do meu canal. E vocês piscaram e eu já voltei para fazer mais uma resenha de paleta de sombra. E é melhor vocês aproveitarem bem essas resenhas de paleta de sombra, tanto a de agora quanto a da P. Louise, que eu lancei na semana retrasada, porque eu já gastei todo o meu dinheiro com paleta. Segura nas mãos de Deus. Então assim, a gente vai ficar depois disso um tempinho sem comprar paleta nova, tá? Inclusive hoje tô aqui toda temática com esse fundo cinza. Também tô aqui com o meu tricô cinza, que inclusive vocês têm 10% de desconto pra comprar na loja aqui desse tricô, que é a loja Pamela Franco. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas enfim, o meu ponto é, por que que a gente tá aqui toda nessa vibe cinza, toda temática? E a resposta é bem simples na real, tá? Porque a paleta que a gente vai estar resenhando hoje simplesmente é a paleta Cremated do Jeffree Star, que é uma paleta com tons de cinza. Então, basicamente, são 24 sombras, 24 variações aí de cinzas, com certeza é muito mais cinza do que a gente pensou que existia. Eu vou fazer swatches de todas as cores no braço pra vocês, igual a gente fez na resenha passada, pra que a gente consiga, né, ter um pouquinho ali de noção de como cada cor funciona. Porém, antes disso, antes da gente começar, só queria te lembrar de dar like se você gostou desse vídeo. Também não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Porque a sua inscrição é muito importante pra mim. E também me siga nas outras redes sociais. Eu sou @FloraCCaetano em todas as redes, então Instagram, TikTok e agora, né, gente, Threads. Então, chega de enrolação, bora começar a ver qual é dessa paleta aqui. Só que antes da gente entrar pros swatches, eu só queria dar um parecer, porque caso você não tá muito por dentro aí das tendências no universo da beleza, você deve estar se perguntando por que alguém compraria, por que alguém lançaria na real, né, uma paleta com 24 tons de cinza. A resposta é bem simples na realidade. Lembra um tempo atrás, em meados de 2017, 2018, 16 até, que a grande febre aí dos tons da maquiagem foram tons quentes. Então a gente viu todas as marcas do mercado nacional e internacional de maquiagem lançar principalmente paleta de sombra com um fundo mais alaranjado. Então a própria paleta da Jaclyn Hill que a gente falou aqui, né, na resenha anterior, ela é um exemplo perfeito disso, porque até uma reclamação que eu fiz, né, foi que eu enjoei dela, porque ela só tinha ali tons muito quentes, muito alaranjados. A gente também teve aí a Urban Decay, por exemplo, lançando uma versão, né, da Naked, que foi a Naked Heat. Se você jogar aí no Google, você vai encontrar mais de 1 milhão de paletas com esse esquema de cor de tons quentes. E aí, agora, em contrapartida, né, do ano passado pra cá, a gente começou a ver um movimento contrário aí, onde os tons mais frios começaram a aparecer na maquiagem. Quê? E de início, eu confesso assim que eu torci um pouquinho meu nariz, sabe? Achei meio estranho, mas aí conforme eu fui vendo mais e mais maquiagens em tons de cinza, aquilo foi ganhando o meu coração. E aí, desde que o Jeffree lançou essa paleta, que não é recente, tá? Essa paleta foi lançada no comecinho de 2020, inclusive ela tem toda uma polêmica em volta dela, porque a temática dessa paleta é todo esse ambiente, esse cenário mais mórbido. Então, o nome dela é Cremated, né, que traduzindo quer dizer cremado. E na época que foi lançada, por que que deu muito o que falar? Porque a pandemia começou, né, estourou assim no mundo todo em março de 2020 e essa paleta foi lançada tipo em abril. E aí o timing não foi muito bom, né, mas a gente sabe que para chegar num produto, para chegar no lançamento desse produto, é porque ele estava sendo desenvolvido muito tempo antes e aí só calhou mesmo o lançamento dele com a pandemia. Mas enfim, o Jeffree Star mesmo é uma pessoa sempre muito em volta de polêmicas, né? Tem muita gente que evita de usar também os produtos da marca dele por polêmicas que ele já se envolveu no passado. E foi o meu primeiro produto ali da marca dele. Então a gente tá aqui pra falar do produto, da paleta, da qualidade da sombra, tá? E não do Jeffree como pessoa. Então a primeira sombra que a gente tem aqui é a Hers. A segunda sombra é a Angel of Death. A terceira sombra é a Grave Digger. A quarta é a Death Certificate. A quinta é a Rest in Peace. E a sexta é a Pall Bearer. Então, com isso, a gente tem aqui todas as cores da primeira fileira. Agora, começando os swatches da segunda fileira, a gente vai começar aqui pela Inheritance.
Em seguida, a gente tem aqui a sombra Wednesday, que eu até comentei que é a sombra da Wandinha. A terceira sombra da segunda fileira é a Mortuary Beautician. E a quarta é a Last Look. A quinta sombra é a Solemn Swear. E a sexta da segunda fileira é a The Morgue. Então aqui a gente tem todas as 6 cores da segunda fileira e o que eu gosto muito é que nessa paleta a gente tem variações de cinzas com um fundo mais esverdeado até cinzas com um fundo mais azulado. Agora na terceira e penúltima fileira a gente tem aqui primeiro a cor Mausoleum, seguida da cor Embalmed, que ele já é um pouquinho diferente, que é um cinzinha. Tem uns leves brilhinhos, mas não chega a ser metalizado. A terceira sombra é a Eulogy e a quarta é a Life Insurance. A quinta sombra é a Last Respect e a sexta da terceira fileira é a Goodbye. Chegamos então na quarta e última fileira, começando pela primeira sombra, que é a Obituary. Ela não dá nem pra ver direito porque ela é um cinza meio nudezinho, quase do tom da pele. A segunda é a Burial Gown. A terceira é a Afterlife. E a quarta é a Casket Ready. A quinta é a Death Blow, que é um brancão. E pra finalizar, a sexta é a Diamond Ashes. E com isso, a gente tem aqui as 6 cores da quarta e última fileira. Swatches feitos, eu vou ir aplicando aqui o corretivo na pálpebra pra gente começar a maquiagem, né? Começar o que realmente importa. E enquanto isso, eu quero que você me conte se você teve uma fileira favorita, uma fileira que você achou aí as cores mais bonitas. Porque como essa paleta tem uma quantidade de sombra menor, né, do que a da P. Louise, eu achei legal a gente fazer swatch, né, sombra por sombra, para vocês conseguirem ver mais ou menos o desempenho aí de cada uma, já que a gente não vai conseguir aplicar todas no olho. E dessa vez também, diferente do que eu fiz na resenha lá da paleta da P. Louise, porque lá eu fiz uma técnica diferente em cada olho, né? Como era a primeira vez que eu tava usando a paleta. Dessa vez, não é minha primeira vez usando essa paleta do Jeffree. Eu usei pela primeira vez quando eu gravei uma resenha pro Reels, pro TikTok. E depois eu dei curso, né? Que inclusive na semana passada saiu o vlog aí do curso. E aí na segunda modelo, a gente fez esse olho todo mais acinzentado e eu consegui usar ela também. Então tem algumas sombras aqui que eu já usei. E hoje eu vou dar preferência por usar as sombras aí que eu ainda não testei, né? Mas a gente vai fazer a mesma técnica nos 2 olhos. Então, corretivo aplicado, a primeira coisa que eu vou vir fazendo é pegando aqui a sombra Obituary, que é aquela sombra que eu comentei que mal dava pra ver, porque ela tem esse fundinho acinzentado, né, que é a temática da paleta, porém ela é um cinza quase ali no tom da pele, meio begezinho. Então eu tô vindo com um pincel bem grandão de esfumar, esse daqui é o B910 da Macrylan, e eu vou pegar ela pra aplicar principalmente aqui, ó, no canto externo, na pálpebra fixa, fazendo esse movimento aqui de vai e vem pra cima, alongado. Então, eu levo ele bem além ali, ó, da sobrancelha, tá? Como se eu fosse conectar ele com o contorno do meu rosto mesmo. E assim, gente, essa sombra, ela esfuma tão bem que a gente não consegue nem ver, ó. A gente só consegue mais ver a diferença, né, quando eu olho de frente. E aí você consegue comparar um lado com a sombra Obituary e outro sem ainda, né, só com o corretivo. Então aqui já dá pra ver que ficou um pouquinho menos branco de corretivo, que é o que vai servir aí, né, de base pro nosso esfumado, pro nosso alongado. Então vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Perfeito, então, primeira parte foi, usei a sombra Obituary para fazer esse fundo do nosso esfumado. E agora a gente vai partir para a parte inferior dos olhos, tá? Então, primeiro de tudo, antes da gente vir com a sombra, eu já vou colocar aqui um azul royal, tipo o azul aqui da minha unha, na linha da água, porque eu acho que com cinza vai dar um contraste. Então, ó, vou puxar aqui e eu vou vir deslizando esse lápis em toda a linha da água. E vocês acham que não foi planejada essa minha unha dessa cor? Sim. Minha filha, essa semana eu já tive a ideia, falei, vai ficar incrível.
incrível. E eu vou tacar esse azulão na unha também pra dar um tchan. Então, primeira parte aqui feita. Agora, antes da gente vir com a sombra, só vou pegar um pincelzinho de detalhe pra gente tirar a marcação aqui da borda desse lápis. Eu já sei que vocês vão me perguntar e o lápis é da Vegas Makeup, tá? Agora, bora continuar pro que importa nesse vídeo, que é a resenha. Então, como eu falei pra vocês, eu vou me esforçar pra usar sombras aqui que eu ainda não tinha usado. Então, a primeira que eu vou pegar e que eu ainda não tinha usado é a Solemn Swear, que ela é um cinza bem escuro, com esse fundo levemente mais azulado. E eu vou vir aplicando ela logo aqui, ó, na raiz dos meus cílios, abaixo desse azul, pra gente conseguir trazer um pouquinho de profundidade. E eu escolhi essa cor aqui justamente por ela ser um cinza com esse fundinho mais azulado, que vai casar muito bem com a cor que a gente colocou aqui na linha da água. Então, eu vou aplicar aqui em toda a parte inferior. O que tem no meu olho? Entrou alguma coisa no meu olho. Vocês viram? Voltando. Eu vou aplicar ela até metadinha aqui. Metadinha? Não, vou aplicar ela em tudo mesmo, vai. Ó, Solemn Swear aplicada desse lado aqui, a gente consegue ver que ela já trouxe um pouquinho mais de profundidade, né? Já deu uma encorpada ali naquele azul. Então, vou repetir aqui, mesma coisa, mesmo pincelzinho, mesma cor. E assim, usando essa cor e as outras vezes que eu usei essa paleta também, eu posso dizer que eu esperava ter muito mais dificuldade de esfumar as cores, né, do que eu realmente tive. Por quê? Já falei pra vocês na resenha passada, cores frias e principalmente cinza é muito mais fácil de manchar, gente. Muito mais fácil, muito mais difícil de esfumar. Então eu achava que ia ser assim um desafio realmente, sabe? Mas até que não é. É uma sombra bem macia, bem pigmentada, que ela mesma já vai se ajudando assim a ficar esfumadinha, o que eu gosto muito. Então agora, nessa parte inferior, a gente vai colocar só mais uma cor e eu vou vir com a Life Insurance, que ela também é um matezinho, só que o fundo dela é levemente mais esverdeado. Não é muito, mas é um pouquinho. E aí eu vou vir com um pincelzinho um pouquinho maior pra gente conseguir esfumar até mais rápido essa bordinha aqui, ó, da sombra mais escura, né, que foi a Solemn Swear. E essa cor aqui, ela nunca é pra aparecer muito, tá? A não ser que eu estivesse fazendo um esfumado mega escuro, mega dramático, não é o caso. Ai, deixa eu avisar pra vocês. Quando vocês escutarem isso, não é o microfone que tá estourando. É que toda vez eu pego sombra e tiro o excesso, entendeu? Inclusive, se você não faz isso, faça. Porque se você tem dificuldade em fazer primeiro a pele e depois o olho, é porque provavelmente você tá indo fazer o olho ali com muito excesso de sombra e aí cai tudo na tua pele, tá? E você também provavelmente não tá selando tua pele direito. E olha que lindo que isso daqui já tá. Não sei se tá bom, né, gente? Mas bora seguindo em frente. Só vou voltar com um pouquinho da Solemn Swear, porque ela é uma sombra tão pigmentada que até a mais clara cobre um pouquinho da mais escura. Meio que igual a da P. Louise, sabe? Da resenha passada. É sempre esfumado, gente. É sempre um vai e volta de pincel, tá? Até você não ver mais marcação ali. Então agora, bora pra parte de cima. A gente vai começar a fazer, então, o superior. E aí eu já vou começar quebrando a minha promessa, entendeu? Como é que fica? E aí? E aí? Porque eu vou fazer o quê? Vou usar uma sombra que eu já usei antes, que é o Wednesday, a Wandinha. A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira. Porque eu quero um tom de transição que ele seja um cinza com essa pegada um pouquinho mais azulado, até pra combinar aqui com a parte inferior, né? O negócio voltou? Não. Gente, meu olho tá super sensível hoje. Mas enfim, voltando, eu vou usar a Wednesday porque ela vai fazer a transição ali do cinza mais claro, médio, até chegar num mais escuro. Então eu vou vir com um pincelzão de esfumar. Esse daqui é o Gama 01 da Levangie. E vocês vão ver assim, que eu já mudei muito o jeito que eu esfumo do vídeo da última resenha pra esse vídeo de agora. Por quê? No meio tempo, entre o vídeo da resenha da paleta da P. Louise até essa resenha agora da Cremated, eu fiz um curso
É um aperfeiçoamento com a Adriana Propício, que é uma maquiadora foda de Campinas. E aí eu fui dando uma adaptadinha, né? Peguei lá o jeito que ela faz o esfumado e adaptei pro jeito que eu gosto de fazer, porque eu tava achando que o final, assim, do meu esfumado tava ficando muito marcadinho quando a gente vinha fazer o corte. Então, vou vir com a Wandinha primeiro. E aí, eu vou marcar com essa sombra, deitar aqui o pincel, ó, seguindo, respeitando a bola do meu olho, tá? O globo ocular mesmo. Eu não vou encaixar ele ali no vão pra seguir o osso, porque lembra que eu comentei que meu côncavo é mais alto aqui nesse canto interno? Se eu sigo o meu osso, meu esfumado fica assim, ó, descendente, o que dá a impressão do meu olhar ser caído, do meu olhar ser triste. Então eu vou seguir aqui, ó, marcando a bola do olho, porque a bola do olho é redonda, ela fica mais alta no meio, onde deveria ser o ponto alto do olho do meu côncavo, mas não é. Ai, essa paleta é pesada, gente, pra ficar segurando assim, parece que ela é levinha. Ela não é um material bom, um material pesado, e dói muito o dedinho, então eu vou trocar aqui pro meu espelho, que é feio, mas que não machuca a minha mão. Inclusive, eu preciso comprar um espelho bonito pra fazer isso, né? Os espelhos do Jeffree são lindos, mas é o olho da cara. Então, por enquanto, vamos no do Xing Ling mesmo. Então, ó, primeiro eu vou marcar toda a bola do olho, do canto externo ao canto interno. Pode ver que eu não tô subindo muito essa sombra ainda, tá? Que a gente vai subir só com um restinho ali do que tiver no pincel. Então, primeiro eu marquei e eu tô gostando mais dessa forma aqui de esfumar também, porque lembra que na resenha da paleta da P. Louise, quando eu fui esfumar daquele jeito que eu tava fazendo, né, a marcação, deu uma manchadinha. E cinza é comum, mais fácil de manchar mesmo. Então assim, ó, a gente já consegue pigmentar, mas deixando levemente esfumado, o que vai facilitar o nosso trabalho e diminui a chance aí da sombra tá manchando, ó. Essa Wednesday, né, a Wandinha aqui, ela é super cinza, super fria, mas ela não manchou. Então, vamos fazer no outro olho, mesmo jeito, marcando a bola do olho e não o meu côncavo, tá? E nesse olho aqui é sempre mais difícil o esfumado, porque aqui o meu côncavo é muito mais alto no canto interno. Aham, sei. Então é até mais difícil de deixar ele redondinho, sabe? Mas tudo bem. A gente demora mais, mas o que importa é que a gente consegue. Então, ó, marquei nos dois olhos. Gostei muito. Igual eu falei, eu já tinha usado ela, então eu meio que já sabia. Agora, a gente vai começar a esfumar, tá? Então, pra esfumar, eu vou vir só com um restinho aqui e eu vou começar a fazer esse movimento de cima pra baixo. Aí a gente vai conseguindo fazendo a transição, criando uma fumacinha, sabe? Para o esfumado ficar mais suave, porque o jeito que eu tava fazendo antes, ele ficava um pouquinho mais marcado. E isso daqui não significa que aquilo de ponto alto, né, no meio do olho aqui e o ossinho aqui esteja errado, tá? Não é. Eu continuo respeitando essa proporção, só que sem necessariamente ir lá e marcar, né, e fazer aquela linha mais forte. E aí aqui, ó, agora só com o restinho do que tem, mal encostando na pele, eu vou vir dando uma leve alongadinha nessa cor, pra dar aquele efeito que eu gosto do esfumado alongado. Esse daqui tem que ser só com um pouquinho daí de sombra, tá? Ó que lindo que já fica. Gente, tá vendo quando eu falo que essa sombra parece que vai ser difícil, né? Pela cor acinzentada, fria, mas ela fica muito bonita. Então aqui, ó, eu vou esfumar da mesma forma, a diferença, um lado mais esfumadinho, outro lado ainda marcado. Tá, e aí o que eu vou fazer agora? Vou voltar com o pincel anterior, com a cor anterior, principalmente aqui no canto externo, ó, pra gente sempre ir mantendo o alongado desse esfumado, passando aqui da sobrancelha. Loucura. E sempre misturando, né? Melhorando a transição de uma cor pra outra. Aqui nesse olho, ó, por conta do meu ossinho, eu tenho que subir até ele mais pra aparecer. Porque se eu deixo todo o escuro dentro aqui da pálpebra móvel, a hora que eu abro, ela evidencia esse caidinho. Isso daqui, meu amor, você só vai aprender a enxergar a hora que você for uma maquiadora visagista, tá bom? Então, primeira parte do esfumado meio que concluída, depois a gente vai até voltar um pouquinho, mas agora a gente vai começar a escurecer essa brincadeira. Então, eu quero vir com a sombra, vamos ver, vou me esforçar para ser uma que a gente ainda não usou.
Alguns momentos depois... Tá, decidi aqui. Eu queria vir com a Solamisfère, porque ela tem esse fundo um pouquinho mais azulado, só que a gente já aplicou ela do lado, na parte inferior aqui. Então eu vou vir com a Rest in Peace, que eu ainda não usei ela, tá? E ela é um cinza, assim, um pouquinho mais neutro, mas o fundo dela é levemente esverdeado. E ela vai ficar embaixo, ela vai ficar dentro da Wandinha. Então... pincelzinho de esfumar, esse daqui é o Gama 05, ele é o mesmo formato do Gama 01, ele só é um pouquinho menor. E quanto mais escura a cor da sombra, menor vai ficando o tamanho do pincel. Essa daqui ela não vai ir do cantinho externo ao cantinho interno, ela vai ficar mais no cantinho externo só. Tô até confundida. A gente vai manter ela mais aqui nessa regiãozinha de fora. Eu não posso ultrapassar aí por cima da sombra da Wandinha, que foi a cor anterior que a gente usou. Então ela vai ficar bem dentro aqui da boladinha do olho, ó. Eu só vou subir ela ali até a metade. E aí pra gente esfumar a mesma coisa de arrastadinha, de cima pra baixo. Então, ó, apliquei. E tá vendo? Eu achei que ela ia ficar até com um fundinho mais esverdeado, mas ela não ficou. Ela ficou bem neutra. Ela ficou bem bonita com a Wandinha. Gente, tá vendo o que eu tô falando? Que o negócio não mancha. A sombra, quando é boa, olha... olha a fumaça que tá esfumado. Agora, então, eu vou fazer uma coisinha. Calma aí. Um truque. Ó, eu vou vir colocando o leque aqui pra proteger o restante do meu rosto. E eu vou dar uma borrifadinha de bruma hidratante no olho. Porque fazendo isso, eu tô de olho fechado para dar tempo de secar e ele não ficar marcando, tá? Mas basicamente, fazendo isso, qual que é a lógica? Quando a gente aplica o corretivo tá molhado, então você vem com a sombra, que é um pó, em cima desse corretivo molhado e ele vai pigmentando. Agora, quando a gente já fez tanta camada de sombra, igual a gente fez aqui, o corretivo já tá meio que seco. E aí, quando você coloca sombra em cima de sombra, pó em cima de pó, é isso que vai abrindo o buraco no teu esfumado. Então, fazendo isso, a gente meio que dá uma reidratada ali nos olhos, né, nas camadas de sombra. O esfumado fica até mais bonito. E aí, agora a gente tá pronta pra continuar a aplicar mais sombra. Só que daí você tem que esperar, tá? Se tiver molhado, ferrou, vai manchar teu negócio inteiro. Então, espera você sentir que tá bem sequinho. Tem que estar seco, tá? Não pode estar úmido, não. E no caso aqui, já secou. Então, agora a gente vai diminuir o tamanho do pincel. Vou vir com a 26 da Macrylan pra gente escurecer ainda mais esse olho. Então, eu vou vir usando o Grave Digger, que é o cinza mais escuro da paleta, tá? Escurecendo todo esse cantinho externo. E ele vai ficar só aqui, ó. Vou até aproveitar para fazer meio que uma diagonal aqui no cílio. Primeiro eu tô dando batidinha pra gente depositar. E agora, ó, a mesma coisa, arrastadinha pra baixo, pra ir entrando uma cor na outra e não ficar marcado. Gente, olha como isso aqui pigmenta. Pai eterno. Vou voltar com só um pouquinho da cor anterior aqui, pra gente sempre ir entrando uma cor na outra. Aqui a gente já usou 1, 2, 3, 4 cores. Olha isso daqui. Ele não tá nem perto de abrir buraco. Vocês estão vendo? Que nojenta. Eu acho que por enquanto tá bom de escurecer esse cantinho externo. Agora eu quero deixar ele claro aqui no cantinho interno e aqui no meio a gente vai colocar um brilho. Então, vamos começar pela parte clara, só que antes disso eu preciso dar uma leve limpadinha só aqui dentro da pálpebra móvel, pra não ficar, tipo, acinzentado, sabe? Que eu quero que o branco ou, enfim, o bege fique branco ou bege mesmo, não cinza, né? Apesar, enfim, a ironia da gente estar trabalhando com cinzas. Então, ó, coloquei só um pouquinho aqui de corretivo na esponja. Na verdade, coloquei no dorso da mão e peguei um pouquinho na esponja, pra gente dar uma leve limpadinha aqui nesse início do olho. Ó, diferença, um lado limpo, um lado sem limpar. Então, vou repetir a mesma coisa do outro lado aqui, a gente já volta aplicando o branco. Ó, então fiz aqui nos dois olhos, apliquei o corretivo e agora a gente pode vir
com o bege, o branco, enfim, a sombra mais clara. Eu vou vir com o branco porque, igual eu falei na resenha passada, branco é uma cor difícil também de fazer, porque se não tiver a pigmentação certa, ela fica desuniforme. Eu vou pegar aqui, então, um pincelzinho de depositar sombra e eu vou pegar aqui o branco mate, que é o Death Blow. E eu ainda não usei esse branco, tá? Então, ó, peguei nos dois lados do pincel. Vou tirar aqui, não é o microfone estourando. E a gente vai vir nesse cantinho interno, dando batidinha, tá? Lembra sempre, você não pode vir com o branco já arrastando, senão você vai deixar ele todinho manchado. Então, não vou aplicar ele em tudo. É só mais nesse comecinho aqui, ó. Ai, gente, vai cagar, olha isso. Olha a diferença. Meu Deus do céu, isso daqui é um branco de respeito. Meu Deus do céu. Mas é a mesma coisa do outro lado aqui. Eu não sei se é porque tá dando contraste com cinza, mas eu tô com a impressão que ele é mais branco do que o branco da paleta da P. Louise ainda. De tão pigmentado, de tão claro que ele é. Então, a mesma coisa aqui, ó. Agora, eu acho que eu já quero vir com o brilho. Qual brilho? Eis a questão, tem tanto brilho bonito. O mais azulado é o Mortuary Beautician. E o mais brilhoso de todos eu acho que é o Pallbearer. Deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó. Esse é o Mortuary Beautician, que é o mais azuladinho. E esse é o Pallbearer. Esse Pallbearer eu já até usei, tá? Depois eu vou colocar aí imagens. Aqui ele não vai pigmentar direito, porque ele não tem onde grudar. Ele é mais brilho do que metálico. Quer saber? Vamos usar os dois. Vou pegar o Mortuary Beautician, então, que é o com o fundo mais azulado. E eu vou começar a dar arrastadinha do meio pro final aqui, ó, dos olhos. Não vou entrar tanto com esse tomzinho no canto interno. Então, do meio pro final, olha isso. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu coloco outro embaixo, eu já vim com ele. Tem o Afterlife também, que eu não usei. Ai, eu vou tacar todas de glitter de metalizado no meu olho. Vou pegar um pouquinho também dessa Afterlife aqui, que ela tem um... como se fosse um begezinho mesmo, sabe? Uma cor muito chique, assim, até. E eu vou colocar... Será que eu faço isso? Tem essa? Não, esquece. Vou colocar Goodbye. Pegar Goodbye, ó. E eu vou colocar aqui do meio daí pro cantinho interno. Olha isso! Vocês estão vendo que ela é tão pigmentada que ela cobriu a metalizada que a gente passou antes, mais escura. Nossa senhora, Jeffree Star. Olha isso, vou ter até que voltar um pouquinho da outra. Olha a qualidade disso daqui, meu querido. Eu acho que eu ainda vou meter mais um de brilho. Não me diga! A Diamond Ashes, que ela é mais brilho também, ela não tem tanto um fundo de cor, sabe? Vou pegar com o dedo, ó, Diamond Ashes, e aí vou colocar entre o branco mate e a sombra aqui, Goodbye, que é essa metálica mais clara que a gente passou até então. Eu vou passar ela embaixo também, porque eu não me aguento. Só que agora num pincelzinho bem de detalhe, ó. Esse pincel, inclusive, ótimo pra isso. L28002 da Lully Makeup. E eu vou vir aqui, ó, no cantinho da lágrima. Deixa eu passar desse lado, que acho que vai dar pra vocês verem melhor, ó. A hora que a luz incide aqui... fica um chuchu. E ela é uma sombra, igual eu falei, que ela é mais brilho mesmo. Ela não tem tanto fundo brancão, sabe? Fica mais tipo a partículazinha de brilho. Eu vou até colocar um pouquinho dessa. Esse vídeo sou eu fazendo 100 camadas de sombra de brilho. Ai, gente, olha essa Pallbearer. Vou pôr ela aqui, ó. Vocês estão vendo? Não sei se tá dando pra ver direito, mas ela é muito bonita. Você quer sair, filha? Abre aí. Eu acredito na sua capacidade. Gente, assim, vocês entenderam quando eu falo que eu só quero saber de fazer sombra cinza agora? Vocês entenderam o meu vício? Não, vocês ainda não entenderam. Sabe por quê? Porque falta dar acabamento pra isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colar um cílio, dar um recorte aqui, e aí eu já volto com essa maquiagem finalizada pra dar as minhas considerações finais sobre
a paleta Cremated. Voltei com a maquiagem já finalizada, soltei o cabelo. Aqui basicamente o que eu fiz foi o que eu falei pra vocês de dar um acabamento, uma limpada aqui no final do esfumado, colar cílios, aplicar um batom. E assim, eu preciso perguntar o que vocês acharam do resultado final. Me conta aqui nos comentários se gostaram da maquiagem aí em tons de cinza. Se você já gostou logo de cara quando a tendência surgiu, ou se você meio que torceu o nariz igual eu no começo. Mas agora vocês podem ver que eu tô apaixonada. E assim, gente, acho que vocês concordam comigo quando eu digo que fica realmente muito elegante, até pra quem gosta, assim, dá uma marcada de um jeito mais sensual, mais sexy mesmo no olhar. E uma coisa que eu gostei muito é que não deixa de ser uma cor neutra, né? Então não é nada colorido, mas ainda assim sai muito do óbvio que a gente tá acostumado. E essa paleta, eu não tenho nem o que falar pra vocês. Vocês viram que assim, ela não manchou nada em nenhuma partezinha desse esfumado. E mesmo tendo trabalhado sombra em cima de sombra, ela continuava pigmentando sem manchar, sem abrir buraco. Então eu só tenho elogios pra paleta Cremated do Jeffree Star. Inclusive, amei tanto que me deixou super curiosa pra testar as outras paletas da marca, porque o Jeffree é bem famoso, a marca dele é bem famosa por fazer paletas, né? Ele sempre faz assim, tipo, uma paleta para determinado tom, então azul, roxo, violeta, enfim, tudo que você quiser, qualquer cor que você quiser, ele tem uma paleta. Fiquei curiosíssima para testar, porque essa daqui eu tô apaixonada desde 2020 que ele lançou, né, que eu já vi, eu achei bem diferente, assim, ele foi bem à frente do tempo, né, porque só anos depois que foi virar uma tendência mesmo. E assim, eu tô apaixonada. Tô até redundante, né, me repetindo aqui, mas é porque eu só tenho elogios mesmo, não tenho reclamação. E aqui esse look, né, ele acabou ficando puxado um pouquinho mais pra esse cinza com um fundo mais azuladinho, até por conta da linha da água que eu quis trazer o azul. Porém, tem vários tons aqui, igual eu falei pra vocês, que é um cinza com um fundo mais esverdeado. Então você também tem a opção de fazer aí esse cinza, né, com esse fundinho levemente mais esverdeado, uma técnica mais nessa pegada. Eu ainda não fiz, vou fazer em breve, posso até trazer mais um tutorial também de maquiagem usando esses cinzas, né, com esse fundo diferente que não foi usado aqui nessa resenha, porque eu também acho que vai ficar bem legal. Só que assim, eu sei que vocês vão me perguntar, né, Flora, eu preciso ter uma paleta cinza então para atender as minhas clientes? E minha resposta é definitivamente não. Pelo menos por enquanto, essa moda do cinza não pegou nas clientes de atendimento de maquiagem social. Então, quando eu comprei essa paleta, eu comprei 100% com a consciência que era uma coisa a mais que eu queria satisfazer uma vontade minha para usar em modelo, até em modelo de curso, mas não necessariamente em cliente. Até agora, já tem umas 2, 3 semanas que ela chegou, e até agora eu não usei nenhuma cliente. Vamos ver se a partir, né, das fotos que eu começo a divulgar com esfumado em tons mais acinzentados, se elas vão chegar com esse pedido. Vou contando tudo pra vocês lá no Instagram, pelos stories. Mas assim, definitivamente, você não precisa gastar dinheiro com uma paleta de maquiagem cinza se você não tem vontade, né, se você não gosta, e se você não tem procura. É mais uma coisa assim que vai dar um plus no teu material. Eu não me arrependo, compraria de novo se tivesse a oportunidade. E falando em comprar, eu sei que já é uma coisa que vocês vão me perguntar, né? Como que eu fiz pra comprar essa paleta aqui? E a questão é, Jeffree Star, no começo da pandemia, veio pro Brasil. E aí veio a pandemia, foi tudo por água abaixo. O Instagram tá inativo há meses, então tudo indica, né, que saiu realmente do Brasil, porque o site também não tá mais funcionando. E aí fica um pouquinho mais difícil da gente comprar. Porque assim, sempre tem as opções, né, da gente comprar por lojinha de importação. Só que eu tava paquerando essa paleta há meses. E na lojinha de importação, em todas, assim, várias que eu pesquisei, elas só conseguiam trazer pra mim cobrando R$600. E convertendo essa paleta, deu 350, R$300. Então, tipo, estavam cobrando literalmente o dobro pra mandar aqui pra mim, sabe? E aí eu não fiz a loucura de pagar R$600 nessa paleta. E eu tive a sorte de ter uma cliente minha, a Lari, que ela trabalha de au pair nos Estados Unidos, e ela veio passar um período de férias aqui. E aí eu falei com ela, ela fez o pedido lá pra mim, e ela conseguiu trazer pra mim. Graças a Deus.
pelo preço que ela custa realmente no site. Então ela saiu em torno de uns 350 reais e valeu cada centavo, porque assim, eu em mim mesma só quero fazer isso no lado cinza. Tô torcendo, inclusive, pra que as clientes comecem a pedir, porque, gente, olha a beleza desse olho. Então, com isso, a gente conclui aqui mais uma resenha de mais uma paleta maravilhosa. Como diz o próprio Jeffree Star, essa paleta aqui não é só Jeffree Star approved, mas ela também é Flora approved, porque eu tô apaixonada. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo, ativar o sininho aí para as notificações e me seguir em todas as outras redes sociais, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!